Olá, gente, mais um Franquia na Prática no ar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é uma dúvida constante em redes de franquias, Edgar. É verdade. Qual é o papel do consultor de franquia, né? Muitas vezes o próprio franqueado não sabe qual que é o papel desse profissional e nem o profissional também. E nem a franqueadora. E nem a franqueadora, é verdade, nem a franqueadora. É um assunto meio complexo. Quer dizer, é simples, mas tornaram ele complexo. No franchise, a gente tem esse profissional como alguém extremamente importante. É a pessoa que faz a ponte entre a franqueadora e o cliente final, que no caso é o franqueado, não o consumidor final, mas o cliente da franqueadora. E esse papel, Edgar, ele é um papel fundamental, porque quantas são as franqueadoras que não vivem em braço de ferro, em vez de estarem unidas, né, gerando aquela sinergia, eles estão lutando porque não tem um profissional que faz esse meio de campo. Sim. E na verdade, como você falou primeiro, né? Anteriormente, a própria franqueadora não sabe qual é o papel do consultor de franquia ali dentro. Então ela não dá as ferramentas necessárias para o consultor, nem a liberdade para ele usar a criatividade que ele tem, o conhecimento que ele tem para auxiliar o franqueado. E muitas vezes o franqueado também não entende o papel do consultor de franquia. O franqueado precisa entender que o consultor de franquia não é ele que vai resolver as pendências financeiras que o franqueado tem, ele não é o garoto de recado, né, entre o franqueado e o franqueador e vice-versa. Ele está lá para te apoiar, né, apoiar o franqueado com novas ideias, com planos de ações, com projetos para sua unidade, porque ele estuda a tua região, então ele quer o sucesso da tua unidade. Então o franqueado e a franqueadora precisam entender esse papel do consultor de franquia. Outra coisa que eu observo, Edgar, bastante, e talvez quem está assistindo aí o vídeo vai compreender isso, é que existe uma confusão muito grande em relação ao papel de um consultor e os papéis que ele deve desenvolver. Por exemplo, às vezes engloba-se o nome consultor atividades diferentes, Sim. ou como se não fosse. Por exemplo, eu já vi muitas vezes franquias que o consultor operacional, aquele que dá o treinamento, a orientação operacional, vamos supor uma rede na área de alimentação. Ele dá o suporte operacional, dá esse treinamento, mas ainda carece, a franqueadora precisa ajudar o franqueado também. Pode ser o mesmo consultor, ser capacitado, habilitado para isso, ou um consultor diferente. Alguém que ajude essa pessoa na parte da consultoria financeira, comercial, estratégica. E dependendo do tipo de negócio, você também vai precisar de um consultor um pouquinho mais específico. Mas na grande maioria, quando fala consultoria, confunde com o supervisor também. Sim. Às vezes a pessoa a franqueadora não está dando nem o suporte operacional, nem o estratégico. Mas você tem um supervisor que vai lá, na linguagem popular, vai lá só para canetar o franqueado, né? Passar a caneta, né, no franqueado. Mas ele não está ajudando em nada. Eu acredito que pode ser o mesmo profissional, mas tem que saber distinguir essas três funções. Alguém que é supervisor, no sentido de olhar padrões, alguém que é o consultor ou também uma espécie de supervisor operacional, dependendo da área que for, e alguém que é estratégico, que realmente vai ajudar a rentabilizar o negócio. Sim, até mesmo, né, dá para um profissional fazer essas três partes, fica um pouco mais complicado, mas dá. O que ele precisa ver é se o profissional está dando suporte para o franqueado, né, para não depois ir lá e só passar a caneta. E também um erro muito grande, né, principalmente nas franqueadoras aqui no Brasil, é pegar o consultor de franquia, que é estratégico, e focar muito no operacional. Muitas vezes o franqueado já tem um manual, né, operacional, ele tem um manual operacional lá, ele sabe o que ele tem que fazer. Então não adianta pedir para o consultor ficar ligando lá, por exemplo, para ver se o franqueado no ramo de alimentação está temperando certo o recheio do produto que ele vende, né? Não é bem isso que o franqueado precisa. Eu acho que esse tipo de dúvida tem que vir do franqueado e o consultor auxiliar com isso. Mas o que o consultor tem que trazer para ser não ser reativo, né, ser proativo, tem que levar para o franqueado são soluções para evitar que um erro aconteça, né, no futuro, um erro estratégico, um erro comercial, um erro de mídias sociais. Então é esse o papel principal do consultor. A franqueadora precisa entender que o consultor não está lá para ficar dando aula semanal para o franqueado de como ele tem que operar a unidade. Isso ele tem no manual. Volto a dizer, as dúvidas sobre esse assunto podem surgir e ele pode consultar. Mas o consultor tem que sim entrar em contato com o franqueado regularmente
e falar com ele, estudar a unidade do franqueado, estudar a cidade do franqueado e passar para ele as possíveis soluções do que ele pode fazer para se antecipar um erro, se antecipar uma fase crítica na cidade, para que ele tenha sucesso. Então o franqueador precisa enxergar esse quadro e o próprio consultor precisa enxergar isso. Eu observo que muitas vezes as franqueadoras, né, e assim, é interessante quem estiver assistindo, se é da área do franchise, se é franqueador, se é algum tipo de consultor, gerente, ou se é franqueado, entender o seguinte, são coisas, Edgar, que precisam ser colocadas na mesa numa convenção, tem que ser uma pauta para ser conversada entre a franqueadora, porque existe muitas vezes aquela tensão, né? Ou você contrata um profissional que vai saber fazer um diagnóstico, fazer uma análise, fazer um DAPA com a franqueadora, né? Um diagnóstico, análise, planejamento e ação, vai fazer no mínimo entender um pouco de administração e fazer uma matriz SWOT, uma 5W para ajudar esse franqueado. Ou, de repente, esse vai custar um pouquinho mais esse profissional, né? A capacitação dele também custa um pouquinho mais. Mas o resultado final é muito positivo, porque se a franqueadora cobra aí royalties por intermédio de faturamento bruto ou de produtos vendidos, quanto mais rentabilizada tiver essa loja, melhor. Uma segunda opção seria o seguinte, você só vende franquia para pessoas que têm esse perfil empreendedor, alguém que já sabe, já está pronto, né? Você só vai passar as peculiaridades do teu negócio. Mas vamos parar para pensar, né? Se você for vender só para quem já é um expert, alguém que já está muito desenvolvido nessa área estratégica, vai limitar bastante o número de vendas, a expansão da franqueadora. Tem que olhar muito longo prazo, mas aí fica para cada franqueadora estabelecer a sua estratégia e discernir o que é o melhor para si mesmo. Com certeza, né? Tem muito para se falar sobre consultor de franquia, né? Um assunto bem extenso. Vasto, mas também nós não queremos deixar um vídeo longo aqui para vocês. Então, se você tiver alguma sugestão dentro do assunto ou outro assunto do franchise, coloca aí nos comentários e a gente pode criar um vídeo para você aqui sobre esse assunto também. Algo mais específico, né? Sim. A gente dá uma aprofundada maior. Bom, gente, é isso aí. A gente vai encerrando aqui mais um vídeo. Proposta ao vídeo ser curto. Curta, compartilha, deixe seu comentário e a gente vai gravando mais vídeos para tentar ajudar, colaborar, auxiliar o máximo possível quem está assistindo. Um grande abraço. Um abraço.